Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula. Hoje o assunto chama-se postura profissional. Meus amigos, minhas amigas, essa aqui é uma aula que vou tratar de dois assuntos, que eles estão intimamente interligados, né? Postura profissional e etiqueta profissional. Bacana? Vamos lá, um assunto bastante tranquilo, um assunto muito fácil, um assunto para aqueles que vêm aí de bom berço. Eu tenho certeza que tem mais facilidade, porque é a questão de educação. Gente, postura profissional e etiqueta profissional diz respeito a quê? Como se deve se portar, como se deve se vestir em determinada situação, principalmente nas organizações. Como nós já sabemos, todas as organizações são formadas por pessoas e as pessoas se relacionam e, ao se relacionar, o servidor público, o colaborador, tem que ter o quê? Tem que ter postura, tem que ter etiqueta, tem que ter educação. Vem comigo, vou explicar para vocês aqui. Quero falar o seguinte, uma aula também que tem bastante dificuldade de elaborar um material teórico, né? Por quê? Porque é mesma coisa lá na aula que nós explicamos de qualidade no atendimento. Nós não temos uma referência básica, uma bibliografia de referência, por exemplo, professor Alberto Chiavenato, professor Maximiano, professor Djalma de Oliveira, que são os grandes ícones aí da administração, que muitas questões são elaboradas com base nessas três grandes referências bibliográficas. Aqui não. Aqui você vai na internet e você vai encontrar aí diversos materiais sobre o assunto, né? O professor, eu consegui encontrar bastante questões, resolvi centenas de questões sobre o assunto e eu trouxe para vocês aí 10 questões para resolvermos aí, treinarmos, para ver como é que esse assunto é cobrado pelas diversas bancas de concurso, né? Postura profissional e etiqueta profissional. Professor, mas este assunto aqui, professor, também não tem alguma coisa a ver com apresentação profissional? Sim, né? Então está aqui alguns assuntos relacionados, né? Na administração nós temos muito isso, né? Um assunto, ele pode estar relacionado com vários outros assuntos diferentes, mas são semelhantes e um acaba completando o outro. Então, assuntos relacionados nessa aula aí para os alunos. Ó, etiqueta profissional, postura profissional, apresentação profissional. Lembra na aula anterior, na qualidade do atendimento? O primeiro principal elemento para um bom atendimento é o que? É a apresentação. Aqui nós vamos aprofundar um pouco mais a tal da apresentação profissional e, claro, o marketing pessoal, né? Marketing pessoal é da própria pessoa, individual, ou seja, o cara que tem uma etiqueta, tem uma postura, tem uma boa apresentação, com certeza aí ajuda a divulgar o seu marketing pessoal. Bacana? Esses são assuntos relacionados. E sobre esses assuntos relacionados, né? Vou fazer o mesmo comentário que eu fiz numa aula chamada Qualidade no Atendimento. Se você tiver a oportunidade de assistir também a aula de qualidade no atendimento, porque lá nós vamos elencar algumas posturas, né? Empatia, cortesia, objetividade, eficiência, tá certo? Tolerância, que são fundamentais também numa postura, numa etiqueta profissional. Então, por favor, assista essa aula que vai contribuir bastante com o aluno aí, para que o aluno fique competitivo. Lembre-se, o professor Luiz Antônio, eu preparo sempre uma aula visando que o aluno acerte todas as questões de prova. Tenho certeza. Toda vez que eu preparo uma aula, eu analiso, eu olho, faço exercício, faço correções, faço aquele famoso upgrade e digo o seguinte, não, realmente essa aula aqui dá condições para que o aluno consiga discernir e responder às questões de concursos, né? Vamos lá, né? E aí, professor? Ó, gente, aqui diz o seguinte, olha só, etiqueta profissional, postura profissional, marketing, apresentação, tudo isso diz respeito o quê? A você. Você é a sua melhor marca, ou seja, é do indivíduo, tá certo? Você coloca lá etiqueta profissional, ou seja, quais são os comportamentos de educação que você deve ter ao trabalhar, quais são os principais pontos, quais são as principais dicas de convivência que você deve ter. Isso diz respeito à sua postura profissional, ou seja, todos os assuntos relacionados aqui diz respeito a você,
ao seu comportamento, tá certo? O comportamento próprio, como deve se portar. E, claro, uma pessoa educada, uma pessoa fina, que sabe se portar, já tem uma vantagem competitiva no mercado de trabalho muito grande, inclusive lá no próprio Estado, lá na própria administração pública, né? Pessoas finas, educadas, com etiqueta, elas se sobressaem sobre as outras, com certeza, tem um marketing pessoal maior, né? Vamos aqui, com isso, vamos para a primeira questão de concurso, né? Olha só. A etiqueta empresarial está restrita ao modo de se portar à mesa em uma reunião de negócios, a postura ao sentar-se, a forma de se falar ao telefone com clientes, fornecedores, colegas, superiores no trabalho. E aí, mais uma vez, uma questão aqui tranquila, mas se o aluno fizer no automático essa questão, ele erra. Tá? Vamos aí parar o automático e vamos analisar certinho. Ó. A etiqueta empresarial está restrita. Cara, essas palavras aqui, ó, restritivas, restrita, exceto, excepcionalmente, às vezes, sempre, nunca, tá? Que dizem aí respeito a algo extremo. Todas as questões de prova que você encontrar um tipo de palavra com essa denominação, o seu radar, o seu alerta tem que estar ligado, cara. Então você já liga automaticamente aqui, ó, tá? O seu alerta, ó, você vai ficar em atenção, tá? Por quê? Porque uma dica, né, alguma coisa está errado. Normalmente as questões estão erradas. Então, olha, o que está falando? Que a etiqueta está restrita? Olha só. Ó, quando falou restrita, ou seja, somente ela onde, ó, ao modo de se portar à mesa de uma reunião de negócio. A postura se sentar-se. A forma de falar ao telefone com clientes, fornecedores, colegas, superiores do trabalho. E aí? E aí o seguinte, eu digo para você o seguinte, uma boa etiqueta, né, ela não está restrita somente a isso. A etiqueta, ela é para toda a vida, para todas as ocasiões. Porque quem é educado, quem sabe se portar numa reunião, sabe se portar também na sua casa, no seu lazer, nos seus empreendimentos, na vida social, pessoal e assim por diante. Então, o erro dessa questão está apenas na restrição do texto, quando o examinador inseriu a palavra restrita, né? E daí nós já tiramos um aprendizado, né? Todas as vezes que vocês, ó, tem restrita, cara, papo sério, ó, abre o olho, né? Vamos continuar. Então, dois conceitos básicos de etiqueta profissional. Digo para vocês que este conceito de etiqueta é cobrado por diversas bancas de concurso. Então, preste atenção, vem comigo aqui, ó. A etiqueta empresarial permite ao profissional tornar-se agradável, viver com mais segurança e espontaneidade. Ela mostra que a boa apresentação pessoal, tanto no que se refere a atitudes quanto ao modo de se vestir, é o resultado de um balanceamento ideal entre o bom gosto e o bom senso. Então, olha só. Gente, então uma boa etiqueta, ó, tá lá, ó, um balanceamento entre, ó, bom gosto e o bom senso. Tá certo? Entre o bom gosto e o bom senso. A mesma capacidade que o profissional tem para ocupar o cargo deve transparecer na sua preocupação em se autoproduzir para exercer a sua função adequadamente, né? Ou seja, o cara chegou lá e conseguiu ocupar o cargo de superintendente, né? Se ele ocupou o cargo de superintendente, com certeza ele tem seus méritos. Agora, para exercer, ele tem que ter aí algumas preocupações aí, tem que ter aí alguns princípios e tem que ter alguns requisitos para desenvolver com desenvoltura. Outro conceito muito importante que despenca, gente, despenca em concurso público, olha só. Inclusive essa palavra aqui, ó, é um conjunto de regras cerimoniosas, ó, etiqueta, ó, cerimoniosas, ou seja, né, são regras ao cumprimentar as pessoas, tá? São regras ao atender o telefone, são regras de você vestir, ou seja, de como você se deve se portar, tá? E assim por diante. Então, o que vem essa etiqueta? É um conjunto de regras cerimoniosas, ou seja, cerimônias ao fazer alguma coisa. Ó. É um conjunto de regras cerimoniosas de trato entre as pessoas
e que são definidas a partir do bom senso e do bom gosto, como uma espécie de código do qual visa estabelecer convivência harmoniosa em grupo, imprescindível na vida e também no mundo dos negócios. Ser competente é primordial para ter sucesso em qualquer carreira, mas saber se comportar em qualquer situação que se apresente é uma mesma forma importante, né? Ou seja, não basta ser competente, você tem que saber se portar, tá? Sobre esse lance de etiqueta, de postura profissional, eu quero dizer para vocês o seguinte: tem uma organização que leva tão a sério esse assunto, tá? Que forma-se uma comissão para elaborar uma proposta de um código de postura, um código de etiqueta, tá? E a partir dessa comissão elabora-se um código de postura e etiqueta, a administração aprova esse código e esse código passa a valer regras de boa convivência, de boa conduta, regras de etiqueta e regras de postura profissional para toda a organização. Inclusive, no seu material de apoio, o professor aí deixou para a galera aí, tá, um código, tá, de postura profissional, um código de ética da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso, né? E lá diz tudo, cara, como é que o cara deve se portar, tá certo? Como é que deve se atender o telefone, como é que deve ser o comportamento no uso da internet e assim por diante. A partir do momento que a organização institucionalizou esse código, ele passa a valer como regras de conduta, tá certo? Ó, no final da aula, eu peço a vocês aí que dá uma olhada lá no código de ética, porque ela fala claramente o que deve ser feito, como deve ser feito nas principais hipóteses de convivência entre as pessoas. Ou seja, lá vai ser um exemplo real, um exemplo prático para você, como que essas regras aqui cerimoniosas de trato entre as pessoas, elas vão ser aplicadas no caso real. Então é importante, ok? Vamos fazer esse exercício aqui, né? Ah, olha aí, professor, Fundação Carlos Chagas, FCC, né? É uma banca que muitas pessoas têm um pavor sobre ela, mas não precisa ter pavor, não. É tranquilo, olha só. No âmbito empresarial, olha só, o conjunto de regras cerimoniosas de trato entre as pessoas, por meio do qual se informa os outros que está preparado para o convívio harmonioso no grupo e é que se trata também do comportamento social. É denominado em regras cerimoniosas, gente, ó, comportamento social, convívio harmonioso no grupo, são todos os objetivos de quem? Da etiqueta empresarial, tá certo? É a letra E aí, com certeza, né? Bacana? 10, né? Agora, tá? Feita essa parte introdutória, essa parte conceitual, nós vamos falar um pouquinho de postura, tá? Você tem uma postura profissional adequada, né? Professor, como assim postura profissional adequada? Gente, você se veste adequadamente, tá? Ou seja, o examinador quer saber isso de você. Professor, eu não acredito que a banca de concurso cobra isso. Cobra. Tem exercício aqui, nós vamos fazer esse exercício. Sabe por que eu trago bastante exercício na aula? Para despertar a sua atenção, cara. Porque você fala assim, opa, se caiu isso aqui, pode cair na minha prova. Claro que pode, né? Quem estuda com base em concurso, quem estuda aí fazendo muitas questões de concurso, você percebe o seguinte, que várias questões se repetem. Se você sabe que as várias questões se repetem, você tem uma vantagem competitiva, não é isso? Então vem comigo aqui, ó. Comportamento e postura profissional. Olha só. O comportamento e postura profissional revelam a sua personalidade. Portanto, vale lembrar que para cada ocasião e ambiente existe uma forma ideal para o comportamento. Olha só que coisa legal, cara. Ó, vale lembrar que para cada ocasião e ambiente existe uma forma ideal para o comportamento. Olha só, para cada ocasião e um ambiente, uma forma ideal. Por que eu parei a aula? Porque eu vou dizer para vocês que eu já vi em questões de prova. O examinador vai falar que quem tem etiqueta, ela é universal, vai ser utilizada em todas as ocasiões e em todos os ambientes.
Ou seja, se o examinador falou que é universal, você vai marcar errada, né? Tá certo? Professor, tem questão sobre isso. Então, vamos lá, vou voltar para vocês aqui. Ó, para cada situação e cada ambiente, você deve ter uma determinada postura, tá certo? Um determinado comportamento, fechou? Aprendizado importante. Se você tiver aí aquela canetinha de marca-texto, por favor, pode marcar texto nesse item que é importante. Não é a roupa que nos faz mais ou menos jovens, mas sim o dinamismo, o otimismo que trazemos em nós. Obrigado. Uma pessoa vestida com simplicidade, de acordo com a sua idade e o seu tipo físico, torna-se sempre agradável de ser vista. Também os gestos, o olhar, o porte, o andar, a voz, a dicção, a cultura geral constituem fatores importantes para a valorização das pessoas, né? Ou seja, você tem que ter uma postura aí, profissional aí adequada, né? E sobre isso aqui, tá? O que acontece? Um dos pontos aí que as bancas de concurso batem muito, cara, é o tal da aparência, né? Como que você vai se aparentar? Qual que é a sua aparência perante os outros? Primeira coisa, essa aparência diz alguma coisa importante. O que a aparência é? A aparência é uma forma de comunicação não verbal. De novo, a aparência é uma forma de comunicação não verbal. Professor, eu já assisti alguma aula do senhor que você explicou lá a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Os gestos faz parte da comunicação verbal ou não verbal? Claro, não verbal. Mas olha só, o corpo fala, não é isso? E a aparência também fala. A aparência também comunica. Então, se você tiver aí com uma roupa, estiver bem vestido, com uma roupa, se você tiver com uma vestimenta adequada, você vai passar a mensagem adequada. Se você tiver com uma vestimenta inapropriada, claro que vai comunicar aí você, né? Principalmente aí para a mulherada, né? Eu vejo aí que lá no código da Cefaz, que o professor teve a oportunidade de trabalhar nesse órgão também, lá é o seguinte, lá não pode saias, não pode decote, batom, essas coisas aí, né? Porque, né, aí tem a questão do juízo de valor de cada um, né? Eu, particularmente, não ligo muito para a roupa, não. Eu ligo mais para a pessoa. Essa é a minha opinião pessoal. Mas aqui, vocês não querem ver opinião, vocês querem o quê? Conteúdo para concurso. Ó, atenção, pode marcar esse cara aqui, que esse cara aqui é um potencial questão de prova. O examinador quer que você saiba que a aparência é uma forma de comunicação verbal. Claro, se você vai se vestir, é uma forma também de comunicação não verbal. Perdão, falei verbal, mas é não verbal. É importante estar bem vestido e preparado para situações esperadas, como também em eventos imprevistos, né? Vestir-se é um estado de espírito. Portanto, todo cuidado é pouco para que nos dias de tristeza, depressão, mau humor ou irritação não comprometam a aparência. Policia-se para não pecar e nem exagerar. Olha que coisa legal, né, cara? Então é o seguinte, ó. O que está falando aqui, ó? Que estado de espírito, né? Se você não estiver bem emocionalmente, isso pode prejudicar aí na sua aparência. Isso que está dizendo, né? Eu, particularmente, aí eu procuro ter sempre a mesma aparência, né? E quando nós falamos em aparência, tá? Nós estamos falando em roupa, né? Dicas importantes ao vestir no ambiente de trabalho. Professor, eu não acredito que isso cai. Isso cai, né? Isso cai, tá? Isso cai aí algumas questões. Ainda bem que esse assunto de postura aí, né? Postura e etiqueta, tem poucas questões de prova. Mas vamos lá. Vamos lá, dicas para vestimenta. Primeiro, na dúvida, opte pelo clássico. Cuidado com a moda e os modismos. Ok, só orientações básicas, né? Cores escuras emagrecem e passam sobriedade e segurança. Cores claras engordam e passam descontração. Faça uma composição que equilibre esses dois fatores, né? Olha aí, quem diria, né? Professor Luiz dando dica de como se vestir, né? Roupas discretas em cores harmoniosas, né? Fuja à tentação do jeans. Cuidado com o perfume. Escolha o relógio e o acessório que completam a roupa. Cuidado com os excessos.
A gravata também é um acessório. Então, está aqui algumas orientações básicas de como vestir. Isso aqui é cobrado em concurso. Agora, para os homens, comigo, tá? Para o homem, primeiro, prefira ternos escuros. Pesquise tecidos que melhor se adaptam à sua região e ao estilo pessoal, né? Por exemplo, aí eu falo com carteirinha, eu sou de Cuiabá, sou cuiabano. A minha terra é muito quente, mas muito quente. Então, já que você tem que ter um terno, né? Você tem que pegar um tecido, né? Que se adapta melhor à região. No caso aqui, muito calor, então um tecido mais leve, né? A meia é extensão da calça. Evite gravatas de bichinhos e crochê ou frouxa no colarinho, né? O cara tem que estar todo empacotadinho, né? Evite camisa quadriculada ou listrada. A barba deve ser feita todos os dias, né? Aí eu vou falar uma coisinha pessoal, o professor faz um dia sim, um dia não, porque o meu rosto não aguenta isso, né? Cuidado com a combinação calçado e calça. Para as mulheres, vamos lá. Evite decotes e transparências. Prefira batom e esmaltes claros, saias na altura do joelho e talheres. Não sei o que é isso, desculpa, gente, vamos lá. Cuidado com babados, rendas, nunca deixe o sutiã visível. Prefira cores discretas, sem estampas fortes, né? Maquiagem deve ser discreta e funcional. Opte por sapatos fechados. Cuidado com o pescoço e o colo à mostra. E finalmente, não, agora vamos para um exercício, ok, né? Então, vamos lá, vamos para essa aula aqui, né? Confesso para vocês o seguinte, essa questão de vestimenta, o professor não tem aí muito afinidade com isso, mas eu estou fazendo um esforço gigantesco aqui de selecionar aquilo que pode ser cobrado em concurso. Inclusive, isso é cobrado, cara. Tá? Isso é cobrado, isso é referência, então eu tenho a obrigação de passar para você. Vamos lá. Banco do Brasil 2015. Sens Gran Rio. Roupas adequadas no trabalho demonstram uma postura profissional no atendimento aos clientes, porque o modo como o escriturário se veste. Ou seja, está falando da roupa, né? Da roupa. Então vamos lá. O que ele fala da roupa? Primeiro, é um elemento da comunicação não verbal com o cliente. Aqui que eu falei, a aparência, a roupa faz parte da comunicação não verbal com o cliente. Ou seja, no início do processo de atendimento, a roupa lá vai ser uma comunicação não verbal. Ou seja, se o atendente escriturário, a escriturária estiver bem vestido adequadamente para a situação, já vai comunicar segurança, confiabilidade e entre outras coisas. Ou seja, já chegamos na resposta correta, é a letra A. Né? Professor, o senhor falou que caía, cai. Aí, eu mostrei para você. Agora vamos ler o restante sobre a aparência. Né? B. Significa um dos fatores da pré-abordagem ao correntista? Não. O pré-abordagem da correntista, você vai fazer um planejamento. Né? C. Amplia as possibilidades de encerramento da venda? Não, se você estiver bem vestido, você não vai ampliar as possibilidades de ampliamento. O quê? Encerramento. Encerramento é finalização, né? Não, encerramento é você não concluir. Pelo contrário, você vai abrir as possibilidades de futuro fechamento das vendas, né? Convence o cliente em caso de alguma objeção à venda? Reforça os benefícios do produto para o cliente? Não, quem vai reforçar os benefícios do produto não é a roupa que você está vestindo, mas são os argumentos que você terá em relação ao produto. Né? Então, aí, letra A, uma questão muito fácil. Você percebe o seguinte, gente, vocês percebem que os assuntos eles vão se complementando, né? Vai se complementando os assuntos, né? Eu assisti uma aula de atendimento, de qualidade de atendimento, bacana, ok. Aí você assiste outra aula aqui de postura e etiqueta, essa completa outra, e assim você vai formando o juízo de valor. Vamos lá, apresentação, né? Essa apresentação aqui é aquela apresentação que você deve se apresentar a outras pessoas. Né? Então, algumas regrinhas básicas de postura. Ao ser apresentado, se estiver sentada, a pessoa deve se levantar. Esta regra se aplica aos homens. Então, é o seguinte, homem sentado,
vou apresentar fulano, você tem que se levantar, tá certo? Outra regra, se não levantar-se, pode aparecer que está desinteressado ou alheio, e realmente passa essa mensagem, né? As mulheres, se estiverem sentadas, só devem levantar-se se a pessoa apresentada for a anfitriã ou uma senhora de idade, né? Olha aí, olhando isso aqui, cara, a minha cabeça de concurseiro não para de funcionar, né? Rapaz, isso aqui dá para fazer, ó, uma boa questão de concurso, né? Por quê? Porque eu sei como é que essas coisas, pessoas bastante de origem bastante humilde, simples, né? Então não tem como reparar muito essas regras. Então o examinador pode querer explorar isso aí. Isso aqui é muito importante em reuniões de trabalho, né? Essas regras aqui. Quando lhe cabe apresentar alguém, diga o nome completo da pessoa. É algo que propicie o início de uma conversa, ou seja, ser tal de puxar assunto com a pessoa. Olá e como vai são considerados cumprimentos padrões. Você não precisa usar aquele tradicional muito prazer, né? E última regrinha é o seguinte: as mulheres também se cumprimentam apertando as mãos. Então aqui algumas posturas básicas, principais, e digo para vocês, acreditem, né? Se está no seu edital de prova, postura profissional, etiqueta profissional, isso aqui pode ser um potencial assunto de prova, ok? Vamos agora para outro assunto. Então, acabei de passar para vocês o que nós já vimos, uma regra geral sobre postura e etiqueta. Vimos lá como se vestir, tanto de uma forma geral, homem e mulher. Vimos aqui as principais regras de apresentação entre as pessoas. E agora nós vamos falar sobre etiqueta ao telefone, né? Etiqueta ao telefone. O que é etiqueta ao telefone? É quando você faz uso do telefone. E se você considera hoje que o celular é um dos principais meios de comunicação, um assunto aí que pode ser cobrado em prova. Letra A, vamos lá. Primeiro, que letra aqui, professor? Isso aqui não é questão, não. Primeira postura ao telefone que você deve saber para as provas de concurso. Tenha sempre papel e caneta e anote os recados. Pergunte se o outro pode falar naquele momento, né? Eu mesmo tenho essa postura. Quando eu ligo para alguém, eu cumprimento, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ok, tal, né? Tá podendo falar um minutinho? Eu sempre faço isso, porque às vezes o telefone ele entra na vida da pessoa, não está nem aí. Tá? Ele é um cara entrou, ele é entrão mesmo. Então, eu sempre costumo falar, a pessoa, não, agora eu não posso te retornar, você pode me ligar daqui 10 minutos. Ou seja, é uma postura altamente educada, é uma postura profissional adequada, é uma etiqueta aí profissional, né? Segundo item, comportamento que vocês devem saber para a prova de concurso. Desliga o celular em reuniões, eventos, em locais públicos, a menos que esteja aguardando uma ligação urgente. Aí muitas bancas utilizam, ó, desliga o celular ou coloque em modo silencioso, tá? Eu prefiro colocar em modo silencioso, que você vê todo o histórico, depois que você finalizar a reunião, o evento, você vai lá e tem como responder, né? Se o celular de outra pessoa tocar, nunca atenda. Isso é básico, né? Ah, professor, mas estava enchendo a paciência de todos, resolvi atender. Não, se você fizer isso, você pode errar na prova de concurso, né? Ao atender ao telefone, diga seu nome e pergunta em que posso ajudar. Evite perguntar quem fala. Só faça essa pergunta se não conseguir identificar quem está falando, né? Então, olha só, cara, isso já caiu em concurso. Professor, faz uma representação. Bem, tocou. Bom dia, Luiz Antônio do LAC Concurso, que posso ajudar. Pronto, ó, cumprimentei, bom dia, né? Luiz Antônio, da onde? Do LAC Concursos, em que posso ajudar, tá certo? Agora, momento, comportamento inapropriado, que não deve se ocorrer. Quem fala? Não. E esse quem fala é muito comum, tá certo? É muito comum, às vezes, cara, eu... Opa, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concurso. Eu quero fazer um convite muito especial para que você
conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da La Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da La Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da La Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor Lac, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da La Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor Lark, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.